Vamos lá. Eu vou falar de vários comportamentos, sim, na prática, que um ativista quântico deve ter para evoluir. O ativista quântico deve ter para evoluir. Uma outra questão é que a pessoa ela tende a entrar no fluxo do Criador, do Criador desse universo aqui, do único, nosso único Criador, o único Deus que existe. Deus falado na Bíblia, que deu a sabedoria, que apareceu para Salomão e deu a sabedoria a Salomão, pai de Davi. O pai de Davi é o Deus que eu estou dizendo, pai de todos, né? E o Davi, pai de Salomão. Salomão, filho de Davi. Esse Deus deve entrar no fluxo dele, na frequência dele. Uma forma muito boa de se entrar é através daquelas orações que foram passadas. Orações cuja finalidade ao passarmos era fazer você entrar no contrato do mortificar. Aquelas orações, PDF, são 5 orações, elas também têm o condão de lhe colocar na frequência do Criador, desse fluxo. Sempre que você está nesse fluxo, a pessoa está evoluindo, evoluindo, evoluindo. E mais, lembrando, conceito de campo eletromagnético. Isso aí eu tenho que falar toda live, toda aula. Você atrai o que você emana. Você emanou, atraiu. Emanou, atraiu. Emanou, atraiu. Se isso fosse colocado em prática, acho que tudo seria resolvido. Então, quando a pessoa está no fluxo do Criador, ela está emanando o que o Criador emana. Então, o retorno, nossa, somente coisas maravilhosas. Tudo, alegria, amor, prosperidade, tudo. E aquelas 5 orações têm um poder nesse sentido. Então, diariamente, ler uma vez cada oração daquela seria excelente para você. Ah, tá sem saco? Lê 2 orações, que seja. O que seria entrar no fluxo do Criador? Fluxo de Deus. É simplesmente fazer o que ele faria. Em qualquer situação, se você parar e analisar o que Deus faria aqui, você vai ter a resposta. O que Deus faria, você vai ter a resposta. Líquido e certo. Fazendo as orações, para uns a resposta será mais perceptível, para outros um pouco menos. Vai variar. Se estiver fazendo as orações todo dia, vai ser altamente perceptível. Um exemplo, uma situação prática. Vou dar eu gosto de trazer casos reais, né? Os casos reais é o que há. Fazia parte da mentoria, não vou citar o nome, né? Eu poderia até citar, mas não vou citar, né? Só por um caso de uma questão de formalidade. Tinha uma membro da mentoria que ela era corretora de imóveis. Um corretor de imóveis. E aí eu sempre falava com ela. Ela ficou um bom tempo na mentoria, teve bons resultados, aí depois, né, achou um outro caminho, né, para seguir, levando tudo que ela aprendeu da mentoria. E ela teve um bom conhecimento. Só que tem um detalhe aí, e depois eu teria contato com ela até para mostrar, que é o seguinte, eu sempre falava com ela que um corretor de imóveis top, o top mesmo, que é milionário, ele chegou nesse patamar porque ele sempre queria o melhor para o cliente dele, independente, ele não pensava no lado dele, ele pensava no lado do corretor. Só que é o seguinte, pensava do lado sempre do cliente. Só que é o seguinte, quando eu falei, ele não pensava do lado dele, isso é uma coisa altamente do ego. Só para ficar didaticamente aqui, é claro. Porque quando se pensa unicamente no cliente, o maior beneficiado é o próprio corretor. Isso que as pessoas, os corretores não percebem, e as pessoas em geral não percebem. Quando se pensa no melhor para o cliente, no caso o corretor, ele está simplesmente tendo o comportamento de um corretor top
que vai chegar, com certeza, entre os melhores aí do país, por exemplo. Apenas pensando no que é melhor para o cliente. E ela sempre me falava, não, mas eu penso no que é melhor para o cliente. Isso aqui. Aí eu falei, olha só, se você pensa no que é o melhor para o cliente, você tem que ser uma pessoa que pensa sempre no que é o melhor para as pessoas ao seu redor, no mínimo. As pessoas que são próximas de você, você pensa e age. Não é só pensar, não. Quando eu falo pensar, é pensar e agir, claro. Pensa e age em prol da pessoa. Tem uma consideração bem mais eficaz para com a pessoa, como se fosse o filho dela. Pronto. É o seu filho ali comprando um imóvel. A consideração tem que ser altíssima. Eu sempre batia nessa tecla. Aí ela, não, mas eu tenho. Eu falei, por exemplo, eu dava um exemplo. Por exemplo, se a compra não vai ser boa para o seu cliente, você não deve vender o apartamento para ele. Se você sabe que vai prejudicá-lo, você não deve vender o apartamento. A questão é que, nesse exato momento, um corretor, no caso, ele vai fazer de tudo para acreditar que a venda é boa para o cliente, mesmo a venda não sendo. Os poucos que enxergam que a venda não é boa para o cliente, aceitam isso, não deixa o ego deturpar essa percepção e não vende para o cara, esses são os corretores top. Bom, ela batia na tecla que sim. Bom, isso é algo que não tem como a gente provar se realmente ela era ou não. Isso naquele momento. Naquele momento ali que eu conversava com ela. É por isso que eu sempre gosto de colocar questões à prova para mostrar para o membro que ele está equivocado. Para ele perceber que ele está fazendo algo errado. Aí, depois de um certo tempo, acho que foi uns 2 anos. Não, 2 anos não. Um ano, acho que ficou um ano. A mentoria, ela saiu da mentoria. Deixou uma mensagem para mim, isso é da mentoria. Aí, logicamente, eu falei com ela, não, tudo bem, tudo mais. Aí eu deixei passar umas 2 semanas, aí eu entrei em contato com ela. E falei, olha, lembra essa situação que eu falei que era para você ter a consideração pelo corretor, né? Pelo corretor. Você, como corretora, tem que ter uma consideração pelos seus clientes, de uma forma honestíssima e tudo mais. Ela, sim. E aí eu te expliquei que se você é uma pessoa que tem consideração, que quer o melhor para o seu cliente, você é uma pessoa que também quer o melhor para as pessoas à sua volta, tem consideração pelas pessoas à sua volta. Ela, sim. Aí eu falei com ela, tá, então, você saiu da live? Não, saiu da mentoria. E nós sempre conversávamos pelo telefone, eu sempre procurava dar uma direção a ela, porque ela já tinha conquistado várias coisas boas, né, ao longo da mentoria, e tinha essa questão do lance dela ser uma excelente corretora, que eu batia na tecla. Tá faltando isso. E eu falei, você saiu da mentoria, a gente conversou várias vezes pelo telefone, mas na hora de você sair da mentoria, você não ligou para dar para via telefone conversar comigo. Porque se a pessoa conversa com a outra via telefone, né, durante a mentoria, várias vezes, na hora dela sair, ela tem que ligar também. Assim, eu não fiquei nem um pouco chateado, tá? Nem um pouco. Eu só falei para ela, tanto é que eu falei 2 semanas depois. Só para mostrar na prática que a consideração dela com as pessoas não era aquilo que ela achava que é. Que o padrão de ter consideração, é mais alto do que ela imagina. E aí eu dei um exemplo. Por exemplo, você era a madrinha de alguns membros. Você saiu, você nem me falou de quem você era, nem se preocupou em me dizer de quem que você era madrinha, para arrumar outra madrinha para eles, nem se preocupou em me dizer como eles estavam, nada. Isso não é consideração. Lembra, eu não fiquei nem um pouco chateado, foi só para mostrar a ela que ela tinha que elevar o padrão de consideração pelas pessoas que ela tem ao redor. Porque esse padrão de consideração, as pessoas acreditam que tem, mas elas não têm. Ela não faz ideia do que é isso. E quando se tem uma consideração pelas pessoas ao seu redor, uma pessoa honesta, ela, no caso de uma corretora, ela vai ter uma consideração pelos clientes também. Consideração. Entrar no fluxo do criador. Como o criador agiria numa situação?
Nessa situação, por exemplo, da relação corretor-cliente, o criador como corretor, como o criador agiria com o cliente? Venderia um apartamento para o cliente, mesmo sabendo que ele iria se enrolar? Jamais. Então, entrar no fluxo do criador é simplesmente ter as atitudes que o criador teria, sempre fazendo esta alusão. Se fosse o criador aqui, criador, quando eu digo criador é Deus, Deus. Se fosse Deus aqui, encarnado, Jesus Cristo, pronto. Jesus Cristo encarnado. Como Jesus Cristo agiria? Como ele agiria? Se você agir daquela forma, você vai ter retorno. Líquido e certo. Sempre olhando o que é o melhor para a pessoa. Se você se preocupa em olhar sempre para o que é melhor da pessoa, do seu cliente, dos que estão à sua volta, o universo vai sempre focar no que é o melhor para você.